Olá, sejam todos muito bem-vindos a este momento especial. Estamos juntos para estudar a Santa Palavra de Deus. Você que é um aluno matriculado nesse curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Hoje nós vamos estudar a lição da página número 3, Salvos pela Graça e para sempre, ok? Nós temos aí algumas questões para responder e todas elas serão respondidas baseadas na Santa Palavra de Deus. Então, eu te convido a compartilhar comigo agora dessa Palavra Santa do Senhor, que eu vou colocar na nossa tela, ok? Bem, vamos então dar início a esse momento de palavra em que nós estamos juntos nessa classe de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. A aula de hoje, como eu disse, tem como tema Salvos pela Graça e para sempre. Salvos pela Graça e para sempre. Guarde essas duas expressões, graça e sempre. São palavras forças do nosso estudo. Graça e sempre, ok? Vamos então para a primeira questão? Vamos lá. A primeira questão está baseada nesse texto, que diz assim, em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9. Eu pedi para que vocês lessem do versículo 1 ao 10, mas eu só vou destacar esses dois versículos para essa questão número 1, tá bem? Diz assim a Santa Palavra de Deus, vocês são salvos pela graça. Observe que eu destaquei, salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Olha que eu destaquei, não por obras. Para que ninguém se glorie, ninguém se vanglorie, né? Ninguém se exalte, ninguém fique soberbo, se ache merecedor de alguma coisa. Por isso que é não por obras, ok? Está bem claro o texto sagrado? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de nós, não vem de nós. É dom de Deus, é presente do alto. E não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é por graça, salvação é um presente, e a salvação não vem por nossas obras, por esforços religiosos, de caridade, tudo aquilo que a gente quer fazer para ajudar o próximo é bom, isso é muito bom, e Deus quer que a gente faça. Mas a salvação não vem disso, deu para entender? Primeiro vem a árvore, depois vem o fruto, não é? Não dá para inverter. Obras é fruto de uma árvore bonita transformada por Jesus, e não ao contrário, né? Primeiro eu tenho que me tornar uma árvore santa para produzir frutos santos. E quem transforma a gente por meio da fé é essa graça de Deus, ok? Vamos então responder? A questão é essa aqui, olhe bem. As boas obras salvam para que ninguém? Então, qual é a palavra certa para esses espaços? Vamos completar essa questão? Vamos lá? Então, vamos lá. As boas obras não salvam, ok? Baseado na palavra santa de Deus. Para que ninguém se glorie, se exalte, ok? Compreendida a primeira questão? Podemos ir para a segunda? Vamos lá? Segunda questão está baseada num texto um pouco maior. Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos. Observe que eu destaquei. Estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Observe que eu destaquei esse príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Observe que eu destaquei, nós estávamos mortos. O apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes, para os cristãos da igreja da cidade de Éfeso, tá? Todos salvos por Jesus.
Antes, eles não eram assim, eles estavam mortos, com transgressões, pecados, vivendo de uma maneira mundana, conforme o príncipe do poder do ar. Quem é esse príncipe, hein? Do poder do ar, que leva as pessoas a viverem, né, na desobediência, né? Que não satisfazem a vontade de Deus, mas sim a vontade da sua própria carne. Quem é o príncipe do poder do ar? Está claro, está óbvio, que é o diabo, o nosso acusador, ou Satanás, o nosso adversário. Antes estávamos todos nós estávamos mortos sob o domínio desse príncipe. Não é interessante? Continuando o texto sagrado. Como os outros, ou seja, como os outros que não estão na igreja, agora ele está falando para a igreja, nós éramos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou seja, do castigo, né? Do juízo de Deus. Nós merecíamos o castigo, porque estávamos na desobediência, como os outros, que não estão aqui conosco agora, não estão na igreja conosco, não estão louvando a Deus, nós éramos assim como eles. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Olha que eu destaquei, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Decorem isso, decorem. Pela graça, mais uma vez a palavra graça, pela graça vocês são salvos. Nós éramos, por natureza, merecedores do juízo de Deus, mas nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Que coisa boa, não é? Então, agora, vamos para a questão? Temos que completar essa questão. Nós somos salvos de Deus, mediante em Cristo Jesus. Antes andávamos e agora temos em Cristo. Vamos, então, responder a questão? Vamos lá. Assim está a resposta para nós dessa questão. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Antes andávamos mortos e agora temos vida em Cristo. Perfeito? Alguma dúvida? Que questão importante, importantíssima, baseado na palavra de Deus. Salvos pela graça, mediante a fé e não por obras. Antes estávamos mortos e agora temos vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar? Vamos lá. Então, o próximo texto sagrado é esse, da questão número 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos de 12 e 13. Diz assim: E este é o testemunho. E este é o testemunho. Que ele nos deu a vida eterna. E esta vida, ou seja, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observe isso. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Olha que coisa simples. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E como é que eu posso ter o filho, não é? É você crendo, reconhecendo, né? Entregando sua vida a ele pela fé, né? Tanto que ele diz aqui: vocês que creem no nome do Filho, vocês que creem que Jesus é verdadeiramente o Salvador, o Filho de Deus, vocês, é para vocês que eu estou escrevendo essas coisas. Vocês têm, vocês creem, para que vocês saibam, não tenham dúvida nenhuma, de que vocês têm o quê? Vocês têm a vida eterna. Então, o apóstolo está dizendo para a igreja, para os cristãos que creem no Filho de Deus, que se entregaram a Jesus, que eles não precisam ter dúvida, porque eles têm a vida eterna. Vamos então para a questão a ser completada? Diz assim a questão que nós vamos completar agora, né? A questão número 3. Quem tem Jesus tem
Quem não tem Jesus não tem a... Logo, não é religião o que importa para se ter a vida eterna, mas sim ter. Você já o tem em seu coração? Como você respondeu? Espero que você tenha respondido exatamente assim. Vamos lá? Diz assim a resposta: quem tem Jesus tem a vida. Fácil, né? Antes estávamos mortos, espiritualmente mortos. Quem tem Jesus tem a vida. Tão simples. Quem não tem Jesus não tem a vida. Pode estar cheio de vida física, emocional, intelectual. Pode ser um atleta muito saudável, cheio de saúde. Mas está morto. Espiritualmente falando, está morto. Há um vazio interior, porque nós somos seres que temos uma parte espiritual, uma parte emocional, uma parte física. Enquanto o espiritual não estiver com vida, você está incompleto, há um vazio dentro de você. Logo, não é religião que importa para se ter a vida eterna. Ah, se fosse religião, hein? Esse mundo seria muito feliz, não é verdade? É o que mais tem. Mas sim ter Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Você já o tem em seu coração? Eu espero que você responda sim, não é? Ok? Vamos para a questão número 4? Vamos lá? Então, a questão número 4, ela está baseada na primeira carta do apóstolo João 5, versículos 12 e 13. Olha que coisa importante, Diz assim a palavra do Senhor: e este é o testemunho, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Vou repetir. E este é o testemunho. Apóstolo João. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Olha como eu destaquei. Quem tem o Filho tem a vida, mais uma vez. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. No texto acima, a palavra assegura que os crentes poderiam ficar tranquilos, porque eles possuíam logo a salvação é algo que não se perde por causa de nossos erros e pecados, mas é para sempre. Qual será, então, a resposta para completar isso aí? Está muito claro, né? Vamos lá? Diz assim, no texto acima, a palavra assegura que os crentes poderiam ficar tranquilos, porque eles possuíam a vida eterna. Logo, a salvação é algo que não se perde por causa de nossos erros e pecados, mas é para sempre. É para sempre. Guarde essa expressão. Porque aquele que crê tem o Filho, tem a vida que é eterna. Não é uma vida interrompida. Não é uma vida que vai até o momento que você peca e você perde ela. Depois você se arrepende e volta a ter a vida eterna. Não, é uma vida que não é interrompida, ela é eterna. Deu para entender? Não tem cabimento você ficar com medo de perder a salvação, porque se você ganhou a vida, ganhou uma vida eterna. Ela não pode mais ser interrompida. Tá bem? Então, guarde isso no seu coração. Esse texto respondeu às questões 3 e 4. É um texto muito importante. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 12 e 13. Vamos agora para a questão seguinte. Questão 5. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, versículo 17 e versículo 36, que assim dizem. Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo são as pessoas, o mundo habitado, somos nós. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe essa primeira parte. Deus amou tanto, tanto, tanto a nós, que ele deu o bem mais precioso que ele poderia ter, que era o Filho único, unigênito. Jesus é unigênito do Pai e é o primogênito de Maria. Vê que diferença? Né? É unigênito, tá certo? Para que todos, o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. A ideia do Senhor não era condenar o mundo. Quando Jesus veio, ele não veio para condenar, mas para que este, ou seja, o mundo, fosse salvo por meio dele. E, finalmente, o versículo 36 diz o quê? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós já vimos isso. Já quem rejeita o Filho, não, ou seja, não crê nele, não se entrega a ele, não reconhece como Salvador, quem rejeita o Filho não verá a vida. É triste, né? Mas a ira de Deus, o juízo de Deus, a condenação de Deus permanece sobre essa pessoa. Mas há uma chance, até ele morrer, ele tem a chance de se arrepender e se entregar a Jesus e crer nele. Se ele morrer rejeitando o Filho, ele não vai ver a vida quando passar pela morte. Não verá a vida, mas sim o juízo de Deus que vai permanecer para sempre sobre ele. Então, qual é a questão? Essa é a questão número 5 que nós vamos ver agora. Questão número 5. A salvação é para quem? Em Jesus. Deus enviou o seu Filho e para nos, mas quem rejeitar Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a de Deus. Vamos então ver as respostas? A resposta correta é essa aqui. A salvação é para quem crê. A palavra crer significa entrega total. Não é crendice, não, misticismo. É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que se tornou homem e morreu na cruz por nós, sofreu muito, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Retornou ao Pai, onde ele está agora, na glória. Né? Eu creio nesse Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador. A salvação é para quem crê em Jesus. Deus nos enviou seu Filho por amor e para nos salvar. Mas quem rejeitar a Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira, ou seja, condenação de Deus. Coisa séria, né? Por isso que nós temos que orar pelas pessoas e falar de Jesus para as pessoas com muito amor, porque Jesus é uma mensagem de amor. Ele não veio para condenar, veio para salvar, por amor. Tanto amor, tanto amor. Ok? Vamos para a pergunta número 62, questão 6. A questão 6 está baseada, então, nesse texto de Atos, capítulo 4, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então, Jesus está usando uma metáfora. Ele está usando a construção de um prédio, de uma casa. Então, para você construir uma casa, você precisa ter uma pedra que seja importante, que é a pedra base. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Essa pedra, que é Jesus, foi rejeitada pelos judeus. Mas só que Deus fez dessa pedra o quê? A pedra principal, que se tornou a pedra angular. Angular é uma pedra principal que sustenta as paredes, que dá equilíbrio, que dá amarração. Sem a pedra angular, a casa cai no primeiro vendaval. E Jesus é essa pedra que foi rejeitada, mas Deus fez dela a pedra angular, principal. E o texto diz que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. A casa vai cair. A única pedra é Jesus. Não é igreja, não é religião, não são as boas obras. A salvação é em Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, entendeu? Não há, não há. Então vamos à questão para ser completada. Qual o único nome pelo qual podemos ser salvos? Responda. Logo podemos afirmar que só salva. Vamos à resposta correta? Vamos lá? Qual o único nome pelo qual podemos ser salvos? Claro, o texto é bem claro, Jesus. Logo podemos afirmar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Decora comigo. Vamos junto repetir? Só Jesus Cristo salva, pois não há salvação em nenhum outro nome. Ok? Muito bem. Vamos para a questão número 7. Está baseada, então, nesse texto.
1 Timóteo 2,5, que assim diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Eu vou repetir. Pois há um só Deus, ok? E um só mediador. O mediador é aquele que faz a ligação. Só há um mediador. É como se fosse uma televisão, você precisa do cabo para ligar na tomada, ok? O cabo é o mediador da energia para chegar na televisão. Senão a televisão vai ficar escura, não vai funcionar. E só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, que somos nós. O homem, Cristo Jesus. Decora isso. O mediador é o homem, não é a instituição A, B, C ou D. Entendeu bem? É o homem Cristo Jesus, aquele que se encarnou, que veio até nós. Ele veio para ser o nosso mediador. Versículo agora de João 14,6. Evangelho de João 14,6. Jesus diz o quê? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e não um, mas o, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, observe essa expressão aí, ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem, porque ele é a encarnação de Deus. Ele e o Pai, uma pessoa só. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por mim, decore isso, por mim. Isso é um mistério, nós não entendemos na nossa lógica, né? Nós não entendemos na lógica humana como pode ser isso, é um mistério. Duas pessoas numa só, né? Ali está a representação do próprio Deus que se revela a nós, a encarnação do Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, por mim. Então, a questão a ser completada é essa aqui. Adianta ir a santos, ou guias, ou a sacerdotes humanos para ter comunhão com Deus? Qual o único meio, ou seja, mediador, que liga o homem a Deus? E a resposta, eu acho que vocês já sabem muito bem e já memorizaram. Vamos lá? A resposta diz que adianta ir a santos, ou a guias, ou a sacerdotes humanos para ter comunhão com Deus? Não. Não adianta, está tanta gente enganada. Qual o único meio, ou seja, mediador, que liga o homem a Deus? Jesus Cristo. Ok? Então, nós vamos dar continuidade agora para a última questão. Vamos para a última questão? Vamos lá. Questão número 8, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 11 a 13, que assim diz: veio para o que era seu, ou seja, o seu povo, os judeus, não é? Mas os seus não o receberam. Então, Jesus veio para o que era seu. O Evangelho de João está falando de Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam como filho de Deus, não. Até o mataram, não é verdade? Como filho de Deus, o Messias, ou seja, o Cristo, não. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que creram, que se entregaram, o que aconteceu com essas pessoas? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Elas se tornam filhos de Deus. Não é bonito isso? É uma transformação na natureza. Você que era criatura de Deus passa a ser filho. E esses filhos não nasceram por descendência natural, como os nossos bebês humanos, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? De quem? De Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, quando nós cremos nele, nos entregamos a ele, nós temos um novo nascimento. Não o nascimento da carne, a nossa certidão de nascimento no cartório, não. É um nascimento no céu, no Espírito. Passamos a ser filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus. Éramos criaturas de Deus, amadas por Deus, mas criaturas. Nos tornamos filhos, que é algo muito especial. Qual é a questão a ser completada? A última. Jesus, o Verbo, ou seja, a palavra, foi recebido como o Cristo, ou seja, o Messias tão esperado, mas aqueles que creram e o receberam em suas vidas passaram a ser considerados como... Vamos à resposta? Está aí, ó. Ele não foi recebido. Não foi recebido. Mas aqueles que creram nele e o receberam em suas vidas passaram a ser considerados como filhos de Deus. Esta é a nossa lição. Essa é a nossa maravilhosa palavra de Deus que nos ilumina. Essa palavra nos mostra claramente o que é certo e o que é errado.
nós precisamos basear a nossa fé na palavra. E que essas 8 questões você possa revê-las, reestudá-las, refletir sobre elas e ter absoluta convicção que nós somos salvos pela graça e salvos para sempre. Esse é o meu desejo, que você aprenda cada vez mais nesse curso e não se deixe levar pela tradição religiosa e pelo que se fala, mas sim a tua resposta a essas questões devem ser baseada unicamente na santa palavra de Deus. Deus te ilumine e te abençoe. Até a aula número 3. Um abraço.